Há 25 milhões de anos, pelas vastas planícies da América do Norte, percorria uma criatura de proporções aterradoras. Com 2 metros de altura nos ombros e o peso de 1 tonelada, a sua presença era uma afirmação de domínio. O seu crânio, com quase 1 metro de comprimento, albergava um arsenal biológico sem paralelo. Mandíbulas que se abriam a 90 graus, equipadas com dentes capazes de esmagar os ossos de rinocerontes como se fossem nozes. A sua aparência evocava a de um facoceiro gigante, mas 3 vezes maior e incomensuravelmente mais feroz. A ciência deu-lhe um nome que ecoa a sua natureza: Daeodon, o Dente Destruidor. Mas ficou conhecido por outros títulos, cada um mais sinistro que o anterior: Dino-Rios, o Porco Terrível, o Porco do Inferno, o monstro que reinou sobre o continente durante 7 longos milhões de anos, para depois desaparecer subitamente sem deixar descendentes. Contudo, o maior mistério não reside na sua extinção, mas na sua existência. Esta fortaleza ambulante, com as mandíbulas de um superpredador, era paradoxalmente incapaz de caçar. O seu corpo maciço, assente sobre pernas surpreendentemente delgadas, tornava-o lento e desajeitado. Os seus cascos, perfeitos para longas caminhadas, eram inúteis para agarrar uma presa em fuga. Os seus dentes, ideais para triturar ossos, não eram as ferramentas de um assassino. Como então sobreviveu esta tonelada de músculo e fúria durante 7 milhões de anos, num mundo repleto de predadores ágeis e velozes? A resposta a este enigma não se encontra na criatura em si, mas no mundo que a forjou. A história começa há 30 milhões de anos, no Oligoceno, quando o clima da Terra mudou drasticamente. O planeta arrefeceu. A temperatura global caiu 5 graus ao longo de 1 milhão de anos. As luxuriantes florestas tropicais da América do Norte desapareceram, dando lugar a um mar infinito de erva, savanas que se estendiam do atual Canadá até ao México. Um mundo aberto, sem árvores, sem esconderijos. Um novo palco para a vida, governado por uma única lei: correr ou morrer. Os herbívoros adaptaram-se. Os camelos desenvolveram pernas mais longas para corridas de maratona. Os cavalos evoluíram cascos para o solo duro. Os rinocerontes tornaram-se maiores e mais rápidos. A corrida armamentista da evolução estava em pleno andamento. Os predadores também mudaram. Os hienodontes, carnívoros semelhantes a cães, e os primeiros gatos dentes de sabre, caçadores de emboscada rápidos e letais, surgiram para enfrentar o desafio. Todos eram especialistas na arte de matar. No meio destes atletas da sobrevivência, vagueava uma linhagem bizarra: os entelodontes. Os seus primeiros antepassados surgiram na Ásia há 35 milhões de anos. Eram animais omnívoros, do tamanho de um porco médio, pesando cerca de 50 quilogramas. Comiam plantas, carcaças, insetos e pequenos animais. A sua estratégia era a flexibilidade. Mas quando o clima mudou e a comida se tornou escassa, a pressão evolutiva apontou numa nova direção. Os entelodontes começaram a crescer. Quanto maior o animal, mais longe pode viajar em busca de alimento, mais gordura pode armazenar e maior a sua probabilidade de sobreviver à fome. A evolução não premia apenas a velocidade ou a força letal. Por vezes, a chave para o domínio é a pura e implacável intimidação, uma verdade biológica que o porco do inferno estava prestes a inscrever na história do continente. Na vastidão do tempo geológico, a evolução é uma escultora implacável. 5 milhões de anos após o seu surgimento, os entelodontes, uma família de mamíferos de aparência brutal, já haviam atingido um peso formidável de meia tonelada. Mas a natureza ainda não tinha revelado a sua obra-prima. Passaram-se outros 5 milhões de anos, e das planícies do Mioceno surgiu o rei indiscutível da sua linhagem. O seu nome era Daeodon, um titã de 2 metros de altura nos ombros e 3,5 metros de comprimento.
uma massa de músculos e ossos que inclinava a balança para 1 tonelada. A sua característica mais aterradora era o crânio. Com 90 centímetros, quase 1 metro de osso maciço, fazia qualquer predador moderno parecer uma miniatura. Para colocar em perspectiva, o crânio de um urso pardo contemporâneo mede cerca de 35 centímetros. O crânio do Diodon era quase 3 vezes maior. Mas esta criatura não era um urso, nem sequer era um porco, embora partilhasse um ancestral distante. Investigações recentes revelaram uma verdade ainda mais estranha. Os entelodontes, como o Diodon, eram parentes mais próximos dos hipopótamos e das baleias do que dos suínos. Representavam um ramo único e totalmente extinto na grande árvore dos artiodáctilos, os mamíferos de casco fendido. A sua aparência era a matéria-prima de pesadelos. Uma cabeça colossal, armada com presas salientes e flanqueada por enormes ossos zigomáticos que se projetavam como escudos. Protuberâncias ósseas sinistras adornavam a sua mandíbula inferior. O pescoço, curto e extraordinariamente grosso, fundia-se com uma proeminente corcunda de puro músculo sobre os ombros, semelhante à de um búfalo. Esta estrutura não era um adorno, era uma necessidade de engenharia para suportar o peso esmagador do seu crânio. O corpo, em forma de barril, era sustentado por pernas surpreendentemente longas e delgadas, que terminavam em pequenos cascos fendidos. As proporções eram bizarras, desconcertantes. A cabeça de um tanque de guerra sobre as pernas de uma gazela. Mas por que uma cabeça tão desproporcional? A resposta reside numa arma de poder inimaginável, as suas mandíbulas. As mandíbulas do Diodon eram uma obra-prima da engenharia biológica, um mecanismo de destruição aperfeiçoado ao longo de milênios. Podiam abrir-se num ângulo de 90 graus, uma amplitude superior à de um crocodilo. Os ossos maciços das bochechas não eram para exibição. Serviam como pontos de ancoragem para músculos mastigatórios de uma dimensão e potência sem paralelo, criando uma alavancagem que multiplicava a força da mordida de forma exponencial. A sua potência excedia a do hipopótamo, cuja mordida, com cerca de 9.000 newtons de força, é capaz de perfurar o crânio de um crocodilo. O Diodon mordia com ainda mais força. Este poder era canalizado através de um arsenal dentário de uma versatilidade letal. 4 tipos de dentes, cada um com uma função específica. Na frente, os incisivos projetavam-se para a frente, sobrepondo-se para agarrar e arrancar pedaços de carne de uma carcaça. Ao lado, as presas, embora não tão longas como as dos felinos deus premolares largos e fortificados, eram a sua principal arma, ferramentas perfeitas para o seu propósito mais terrível: estilhaçar ossos. E na parte de trás, os molares, largos e planos, eram típicos de um herbívoro, capazes de moer plantas resistentes, raízes e cascas de árvores. Predador ou herbívoro? A resposta é ambos. O Diodon era um omnívoro oportunista, um generalista que consumia tudo o que o seu ambiente lhe oferecia. Mas as provas fósseis revelam a sua verdadeira vocação. Ano de 1993. Dakota do Sul. A pedreira conhecida como Big Pig Dig. Paleontólogos escavam o leito de um antigo poço de água, um local com 25 milhões de anos. Desenterram esqueletos de rinocerontes, camelos pré-históricos e cavalos ancestrais. E entre eles, os ossos de dezenas de Diodons. É uma das maiores concentrações de fósseis de entelodontes já descobertas. Mas há mais. Milhares de ossos de outros animais, e quase todos eles estão cobertos por marcas de dentes. Começa uma investigação forense pré-histórica. Os cientistas comparam as marcas de mordida com as mandíbulas dos predadores conhecidos da época. Os hienodontes eram demasiado pequenos, as marcas não correspondiam. Os felinos dentes de sabre, as suas presas perfuravam, não esmagavam. Também não eram eles. Restava apenas um suspeito.
As marcas nos crânios dos rinocerontes, nas costelas dos camelos e nos ossos longos dos cavalos correspondiam perfeitamente à dentição do Daeodon. Um crânio de rinoceronte, em particular, conta uma história arrepiante. Está perfurado de cima a baixo, um testemunho silencioso da força descendente da mordida do titã. O Daeodon não era apenas um necrófago. Era um caçador que abatia as maiores e mais rápidas presas do seu tempo. Um tirano que dominava a sua paisagem. O seu reinado, como o de todos os tiranos, chegou ao fim. Mas a sua história serve como um lembrete. O Daeodon não era maldade encarnada. Era a expressão máxima da sobrevivência numa era de extremos. Um lembrete silencioso de que a Terra já foi governada por arquiteturas de vida que hoje desafiam a nossa imaginação e cujas histórias de poder e extinção estão gravadas para sempre na pedra. Nas vastas planícies de um mundo perdido, a evidência fóssil conta uma história de violência. Marcas de dentes encontradas em crânios antigos alinham-se com uma precisão macabra aos pré-molares de uma criatura formidável. O Dino-Rios, o porco terrível. As perfurações atravessam ossos com mais de 2 centímetros de espessura. Um golpe fatal, desferido diretamente no cérebro. A conclusão parece óbvia. Estamos perante um predador de topo, um caçador implacável que, tal como os grandes felinos modernos, subjugava as suas presas com uma mordida letal na cabeça. Contudo, uma análise mais atenta ao seu esqueleto revela uma verdade desconcertante, uma contradição que desafia esta imagem de caçador perfeito. O Dino-Rios não parecia construído para caçar. As suas patas eram longas, sim, mas surpreendentemente delgadas para a sua massa corporal. Os ossos do antebraço, o rádio e a ulna estavam fundidos, uma adaptação que confere rigidez e resistência, não flexibilidade para agarrar. Os seus metatarsos alongaram-se e os dedos reduziram-se a pequenos cascos. Esta é a anatomia clássica de um corredor de longas distâncias, um animal feito para atravessar planícies abertas com uma resistência incansável. O Dino-Rios podia correr durante muito tempo, mas não era rápido. Ungulados modernos com uma constituição semelhante, como o gnu, atingem velocidades de cerca de 60 km por hora. Rápido para um herbívoro em fuga, mas perigosamente lento para um predador. Um guepardo alcança 120 km por hora. Um leão, 80. O Dino-Rios, pesando mais de 1 tonelada, era um colosso de inércia. Cada movimento era deliberado e lento. Uma viragem súbita em alta velocidade resultaria muito provavelmente em ossos partidos sob o seu próprio peso esmagador. Arranques explosivos e manobras ágeis estavam fora de questão. E depois, havia os seus pés. Os predadores precisam de armas para subjugar. Garras para prender, patas para derrubar. O Dino-Rios possuía apenas cascos, fendidos como os de uma vaca. Ferramentas para a resistência, não para a captura. Era fisicamente incapaz de agarrar um camelo em fuga e projetá-lo ao chão. Como, então, conciliar as suas limitações físicas com as abundantes provas de que se alimentava de grandes presas? A resposta começou a tomar forma no ano de 2007, nos laboratórios da Universidade de Ohio. O anatomista Larry Whitmer utilizou a tomografia computorizada para perscrutar o interior de um crânio de Dino-Rios. Ao modelar digitalmente o cérebro, os aglomerados nervosos e os órgãos sensoriais, descobriu uma peculiaridade crucial. As suas órbitas oculares não estavam posicionadas lateralmente, como na maioria dos herbívoros, mas sim viradas para a frente. Isto conferia-lhe visão binocular, a capacidade de sobrepor os campos de visão de ambos os olhos para criar uma percepção de profundidade precisa. É a marca de um predador, que necessita de calcular a distância exata até a sua presa para desferir o ataque. Olhos de predador, fixados, né? Mas havia mais. Os lóbulos olfativos do seu cérebro eram de dimensões colossais.
Os nervos que partiam do focinho eram espessos e potentes. O seu olfato era extraordinário, superior ao da maioria dos carnívoros. Era capaz de detectar o odor de uma carcaça a vários quilômetros de distância. E aqui, as peças do quebra-cabeças começam a encaixar-se. O Dino-Rios não caçava, ele roubava. A prova definitiva viria de um achado de 1998, na formação White River, no Wyoming. O paleontólogo Kent Sundell descobriu os esqueletos de 7 camelos em miniatura, amontoados num único local. Os ossos estavam roídos. As patas traseiras, as partes mais carnudas, tinham sido removidas de 6 dos 7 animais. Os crânios estavam perfurados por trás, na nuca e no pescoço. As marcas dos dentes eram, mais uma vez, um par perfeito para a mandíbula do Dino-Rios. Embora esta seja uma técnica clássica de abate, Sundell argumentou que não provava uma caçada. As mordidas poderiam ter sido infligidas post-mortem, enquanto o gigante desmembrava as carcaças. A cena torna-se clara. Os verdadeiros caçadores, talvez hienodontes ou felinos dentes de sabre, abateram os camelos. O Dino-Rios chegou mais tarde. Imagine o cenário. Um hienodonte acaba de derrubar um jovem camelo. O predador está faminto, a carne está fresca. O banquete começa. De repente, um odor invade o ar, transportado pela brisa. E depois, o som. Uma tonelada de carne e fúria aproxima-se. O Dino-Rios sentiu o cheiro de sangue a 5 quilômetros de distância e, movendo-se em zigue-zague contra o vento, localizou a sua origem. Perante um adversário com o dobro do seu tamanho e uma força de mordida capaz de esmagar ossos como vidro, o caçador original não tinha outra opção senão recuar e entregar o seu prêmio. O Dino-Rios não era um predador nobre. Era um tirano, um cleptoparasita que dominava a paisagem não pela velocidade ou agilidade, mas pela força bruta e pela intimidação. No grande teatro da sobrevivência, os papéis nem sempre são os que esperamos. A linha entre caçador e necrófago é tênue e, por vezes, o ladrão oportunista é quem reina como rei. O ar poeirento da planície treme. Sobre uma carcaça ainda quente, um Rhianodon de 100 kg defende a sua refeição. Rosna, exibindo presas formidáveis, uma vã tentativa de proteger o que é seu por direito de caça. Mas uma sombra colossal avança. Dino-Rios. Uma tonelada de músculo e osso movendo-se com um propósito implacável. A disparidade é esmagadora. O predador menor não recua, preso entre o instinto e o terror. Mas não há negociação. O Dino-Rios acelera, uma força da natureza que se choca contra o Rhianodon como um ariete vivo. O impacto lança o caçador pelos ares. Antes que possa recuperar o fôlego, a cabeça gigantesca do Dino-Rios desce. As suas mandíbulas, capazes de se abrirem a 90 graus, prendem o Rhianodon pela nuca. Com um único e violento solavanco, o gigante agita a sua vítima como um boneco de trapos. O som seco de ossos a estalar ecoa brevemente pela vastidão. Se sobreviver, o Rhianodon fugirá, deixando para trás a sua presa e a sua dignidade. O tirano vira-se então para o prêmio, a carcaça de um camelo antigo. O festim começa. Não há delicadeza. Carne, pele, vísceras. Tudo é devorado com uma eficiência selvagem. Mas o verdadeiro trunfo do tesouro no seu interior, a medula óssea. Este era o seu segredo para a sobrevivência. A medula é uma concentração pura de gordura e proteína, a parte mais nutritiva de qualquer animal. E, incrivelmente, permanece comestível durante anos após a morte da criatura, um alimento perfeitamente conservado pela natureza. Em épocas de extinções em massa, quando secas devastadoras deixavam a paisagem repleta de milhares de carcaças, o Dino-Rios prosperava. Encontrava os esqueletos branqueados pelo sol, partia os ossos e consumia a gordura que lhe permitia sobreviver aos tempos de fome. Esta estratégia funcionou durante milhões de anos. O Dino-Rios tornou-se uma força dominante,
e os seus fósseis são encontrados por toda a América do Norte, do Nebraska ao Wyoming, da Dakota do Sul à Califórnia. Reinou de forma incontestada, mas há 20 milhões de anos, tudo mudou. Iniciava-se o Mioceno. O planeta continuava a arrefecer, o clima a tornar-se mais seco. As florestas densas deram lugar a bosques esparsos e vastas pradarias abertas cobriram a maior parte do continente. A vegetação tornou-se escassa, forçando os animais a percorrer enormes distâncias em busca de alimento. Numa corrida armamentista evolutiva, os herbívoros tornaram-se maiores, mais rápidos e mais fortes. Rinocerontes do tamanho de elefantes modernos, camelos com 3 metros de altura, cavalos velozes como o vento. A sobrevivência pertencia aos maratonistas. Para os predadores, a pressão era imensa. Tinham de evoluir para abater presas cada vez mais formidáveis, os tos, incapazes de se adaptar. O Dino-Rios também estava em perigo. Com o desaparecimento de predadores como o Rhianodon, os seus alvos de cleptoparasitismo diminuíam. Havia menos caçadas para roubar. A resposta da evolução foi, como sempre, brutal e direta. O Dino-Rios não apenas se adaptou, ele tornou-se superdimensionado. Surgiu uma nova espécie, 2 vezes maior que o seu antecessor, Daeodon shoshonensis, batizado em honra do local da sua descoberta no Wyoming, ou, como é coloquialmente conhecido, o porco exterminador. A alcunha era merecida. Media mais de 2 metros de altura nos ombros e quase 4 metros de comprimento. O seu peso aproximava-se de 1 tonelada. O crânio, com 1 metro de comprimento, abrigava mandíbulas de meio metro com caninos do tamanho de um polegar humano. A sua força de mordida rivalizava com a de um crocodilo do Nilo, esmagando ossos com mais facilidade do que um bisão moderno. Era o maior entelodonte de todos os tempos. Com este tamanho, podia roubar a presa de qualquer um. Gatos dente de sabre? Afastavam-se. Alcateias de cães-urso, recém-chegados à América do Norte? Recuavam perante o exterminador. Contudo, o tamanho é uma espada de 2 gumes. Quanto maior o animal, maiores as suas necessidades energéticas. 1 tonelada de peso exige uma quantidade colossal de calorias todos os dias. E o clima continuava a mudar. A seca intensificava-se. As mortes em massa tornavam-se mais frequentes, mas também mais esporádicas. A especialização que o tornara um rei era agora a sua prisão. A sua própria magnificência tornou-se um fardo insustentável num muro ao esquecimento. O alimento, na paisagem antiga, torna-se um luxo. E para uma criatura como o Daeodon, o porco terrível, a escassez é uma sentença de morte. Este colosso, um entelodonte especializado em presas de grande porte, reinava sobre as planícies da América do Norte. O seu sustento provinha de rinocerontes ancestrais, de calicotérios e de parentes gigantescos dos cavalos, bestas que pesavam mais de 1,5 toneladas. As provas do seu domínio estão gravadas em pedra. Na pedreira de Agate Springs, no Nebraska, os ossos das suas vítimas jazem ao lado das marcas inconfundíveis das suas mandíbulas esmagadoras. Há 24 milhões de anos, este local era um oásis, um bebedouro vital numa pradaria árida. Centenas de animais reuniam-se aqui, atraídos pela promessa de água. Mas nos tempos de seca e fome, o oásis transformava-se num cemitério. Os fracos vinham aqui para o seu último gole, para perecer sob o sol implacável. Para um necrófago do calibre do Daeodon, era um paraíso. Ele patrulhava o seu território, farejando a morte, localizando carcaças frescas para estilhaçar os seus ossos e devorar a nutritiva medula. Contudo, o mundo estava a mudar. Ao longo de alguns milhões de anos, o clima alterou-se de forma dramática. As pastagens luxuriantes que sustentavam os herbívoros gigantes começaram a recuar, dando lugar a uma vegetação mais escassa. Os calicotérios, demasiado grandes para sobreviverem com tão pouco, desapareceram.
E com eles, desapareceu a principal fonte de alimento do Daeodon. Presas menores simplesmente não forneciam as calorias necessárias para sustentar a sua massa imensa. O rei estava vulnerável, o seu império a desmoronar-se pela fome. E então, do outro lado do mundo, um novo adversário emergiu. Há 20 milhões de anos, atravessando a ponte terrestre de Bering, predadores vindos da Ásia pisaram pela primeira vez o solo norte-americano. Eram os anficionídeos, mais conhecidos como cães-urso. Nem cães, nem ursos, mas uma família distinta de carnívoros, com um tamanho que variava entre o de um cão de grande porte e o de um pequeno urso. Eram poderosos, rápidos e, acima de tudo, inteligentes. Contra o poderio bruto do Daeodon, os cães-urso possuíam 3 vantagens decisivas. A primeira, a velocidade. Com pernas longas e musculadas e um corpo flexível, a sua anatomia era a de um corredor de... A segunda, o arsenal dentário. Os seus dentes eram uma obra-prima da evolução. Caninos afiados como punhais para perfurar. Dentes carnassiais especializados para cortar carne como tesouras. E molares poderosos para esmagar ossos. Era um conjunto de ferramentas universal que fazia tudo o que o Daeodon fazia, mas com maior eficiência e versatilidade. A terceira, e mais crucial, vantagem: o cérebro. O neocórtex dos cães-urso era vastamente mais desenvolvido. O seu cérebro, maior em proporção ao corpo, apresentava uma superfície complexa e enrugada, um sinal de capacidades cognitivas superiores. Em contraste, o cérebro do Daeodon era primitivamente liso, uma máquina a operar primariamente com base no instinto. Os cães-urso eram mais astutos. Caçavam em matilhas, planeavam os seus ataques, enganavam os Skjold para desviar a sua atenção, enquanto outros atacavam pelos flancos, roubando a sua presa ou atacando-o diretamente. O Daeodon sempre confiara no seu tamanho e na sua força bruta. Esta estratégia funcionara contra os hienodontes, os seus antigos rivais. Mas contra uma matilha de predadores inteligentes e coordenados, o tamanho não era uma defesa, era um alvo. Ao longo de alguns milhões de anos, a pressão tornou-se insuportável. Os cães-urso suplantaram o Daeodon no seu próprio nicho ecológico. Caçavam melhor, roubavam carcaças com mais eficácia e trabalhavam em equipa. O gigante ficou sozinho. Demasiado grande para se contentar com presas pequenas, demasiado lento para apanhar as rápidas e demasiado simples para superar a astúcia dos seus novos concorrentes. Há 16 milhões de anos, os últimos da sua espécie morreram. Os seus ossos são frequentemente encontrados perto dos antigos bebedouros, os mesmos lugares onde outrora reinaram. Vieram para beber, enfraquecidos pela fome, pela desidratação e pela idade, e nunca mais partiram. Com eles, toda a linhagem dos entelodontes extinguiu-se por completo. Nenhum descendente. Um ramo terminal na árvore da vida. O que correu mal? Por que é que uma criatura que dominou o seu ecossistema durante 6 milhões de anos desapareceu de forma tão abrupta? A sua maior força, o seu super tamanho, tornou-se a sua armadilha fatal. Funcionou enquanto podia intimidar e roubar outros predadores. Mas quando um concorrente mais rápido, mais inteligente e socialmente complexo surgiu, o tamanho transformou-se numa desvantagem insuperável. A evolução não premia o mais forte, mas sim o mais adaptado. E na grande arena da sobrevivência, o trono da natureza nunca permanece ocupado por muito tempo. Um corpo colossal exigia um volume colossal de alimento. Mas o alimento começava a escassear. Nas planícies do Mioceno, uma mudança subtil, mas implacável, estava em curso. A competição era feroz. Os cães-urso, predadores mais pequenos, mas infinitamente mais eficientes, dominavam a arte da caça em matilha. Movendo-se com uma inteligência coletiva, os Amphicyonidae eram mestres da caça coordenada. Abatiam as suas presas com uma precisão brutal,
consumindo as melhores partes antes que qualquer outro predador pudesse sequer aproximar-se. O Daeodon, o grande entelodonte, chegava quase sempre tarde demais. Encontrava apenas carcaças despidas, ossos roídos. As calorias que restavam eram insuficientes para sustentar a sua massa imensa. A este desafio juntava-se a traição do próprio clima. Períodos de seca prolongada dizimavam as populações de grandes herbívoros, a sua principal fonte de alimento. Menos herbívoros significava menos presas para os caçadores mais pequenos e, consequentemente, menos carcaças para o gigante oportunista. O ciclo de abundância estava a quebrar-se e, para o Daeodon, não havia mais nada para roubar. A evolução opera com uma lógica fria e brutal. A sobrevivência não pertence necessariamente ao mais forte, mas sim ao mais adaptável. O Daeodon era, sem dúvida, o mais forte. Um titã de músculo e osso. Mas a sua especialização no gigantismo tornara-o frágil. Os cães-urso, com a sua estrutura social e flexibilidade, adaptaram-se melhor. Ainda assim, a saga dos entelodontes deixou uma marca indelével na história da vida. 7 milhões de anos de domínio. É um reinado de uma longevidade espantosa para um grande predador de topo. Para colocar em perspectiva, os tiranossauros reinaram durante cerca de 3 milhões de anos. Os formidáveis gatos dente de sabre, como o Smilodon, persistiram por 5 milhões. O segredo do seu sucesso prolongado residia numa estratégia evolutiva pioneira: a omnivoria sem restrições. O Daeodon provou que ser-se omnívoro era uma vantagem decisiva. Podia consumir plantas e raízes quando a carne era escassa. Podia caçar ou roubar quando a oportunidade surgia. E, crucialmente, podia estilhaçar ossos maciços com as suas mandíbulas poderosas para extrair o tutano nutritivo, um recurso inacessível para a maioria. Esta flexibilidade dietética foi o que o salvou durante milhões de anos. É uma estratégia que ecoa até aos dias de hoje. Os mamíferos mais bem-sucedidos do planeta, os ursos, os javalis, os guaxinins e, claro, os humanos, são omnívoros. A sua capacidade de não serem seletivos, de comerem o que encontram, é a chave da sua resiliência. O Daeodon foi um pioneiro desta abordagem entre os mega-animais, demonstrando que era possível ser-se imenso e perigoso sem depender exclusivamente da caça. Quando o comparamos com os seus parentes modernos, a sua escala torna-se ainda mais impressionante. Um porco doméstico pode atingir um máximo de 300 kg. Um javali selvagem raramente ultrapassa os 200. O porco gigante da floresta, de África, o maior suídeo vivo, chega aos 275 kg. O Daeodon era, no mínimo, 4 vezes maior. Uma tonelada de peso vivo, com 2 metros de altura nos ombros. Imagine um javali do tamanho de um cavalo, com a força de mordida de um crocodilo. Essa era a realidade desta criatura. Durante 7 milhões de anos, este porco exterminador aterrorizou ecossistemas, roubando presas a felinos pré-históricos e partindo os ossos de rinocerontes. Mas o seu crescimento contínuo, que o levou a tornar-se o maior entelodonte da história, tornou-se a sua maldição. O seu tamanho tornou-se uma armadilha. Incapaz de competir com os caçadores em matilha, mais inteligentes e ágeis, e com um metabolismo que exigia um banquete constante num mundo cada vez mais pobre, o seu destino foi selado. Há 16 milhões de anos, o último Daeodon caiu, sem deixar descendentes. A evolução não opera com sentimentalismo. É um processo implacável de adaptação e consequência. O Daeodon não foi um fracasso, foi um titã do seu tempo. A sua história é um poderoso lembrete de que, na grande tapeçaria da vida, mesmo os reinos mais longos e formidáveis acabam por ceder, não ao mais forte, mas ao mais sintonizado com a melodia em constante mudança do próprio mundo. Nas profundezas do tempo, uma mensagem está gravada em osso, não em papel, mas nas mandíbulas de uma criatura que personificou o terror do seu tempo.
Por 7 milhões de anos, a sua linhagem dominou paisagens perdidas, um reinado de força bruta e apetite insaciável. Eles eram os entelodontes, apelidados de javalis do inferno. Com crânios do tamanho de um homem e uma mordida capaz de pulverizar esqueletos, eles não eram meros animais. Eram a força governante do seu ecossistema, o ápice de uma cadeia alimentar forjada no conflito. Ignorar a sua história é ignorar as próprias leis da sobrevivência que moldaram o mundo. O seu poder colossal foi silenciado, não pela derrota, mas pela própria marcha do tempo. O seu legado, no entanto, permanece como um aviso, um testamento sombrio de que todo domínio é passageiro e que até os mais temíveis impérios um dia se curvam perante o silêncio da extinção.